Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Quero iniciar esse vídeo agradecendo aos comentários, né, as pessoas que têm transmitido aí uma certa força, né, para a gente continuar aqui no trabalho. Mas eu sempre digo assim, sabe? A gente precisa. É claro que eu gostaria de ter um canal com 1.000, com 2.000, com 3.000 pessoas. Gostaria. Né? Eu sei que muita gente por aí comprou canal já com quantidade de pessoas, a gente sabe disso. Né? Acontece muito. O cara não quer mais, resolve vender, ou então está precisando de grana, vende o canal aí com 2.000, 3.000 pessoas, etc. Mas não é isso que nós estamos interessados. Nós estamos interessados aqui em pessoas que queiram aprender, que queiram interagir. Né? Alguém me perguntou por que eu não faço live com algum canal semelhante ao meu, né? Para alavancar o canal. Eu até respondi lá, né? Eu acho que eu não sou atrativo para muitos camaradas aí que tratam do mesmo assunto, mas não fariam live com a gente. Por quê? Porque a gente percebe que o interesse das pessoas muitas vezes não é levar alguém que saiba de alguma coisa. É levar alguém que tenha um canal bombando para melhorar ainda mais o seu. Então já me sugeriram, né? Olha, inclusive teve a live de um rapaz aí, eu fui assistir ele mostrando exatamente a minha, a minha um vídeo meu. Né? Então seria importante que as pessoas compartilhassem conhecimento, né? Mas a gente sabe que é meio complicado. Eu, pelo menos, não tenho contato com esse povo. Né? Eu assisto canais muito interessantes, né, que tem por aí, mas, sinceramente, a abordagem que eu faço e a maneira como eu faço essas abordagens dificilmente interessaria a algumas pessoas. E vocês vão ver agora no resto da entrevista do Laje, né, que é complicado. Quando você aborda assuntos gnósticos, você já sabe que você vai enfrentar uma barra pela frente. Né? Então, só para você ter uma ideia, essa parte da entrevista dele, ele vai falar bastante sobre o entrevistador, vai falar bastante do Castanhedo, e muita gente conhece. Né? Ele tem livros, né? Ele conta as experiências dele xamânicas, né? Então, tem essas coisas. Né? Então, a gnose é uma coisa que, dependendo de quem esteja ali, né, abordando o tema, pode ser atrativo ou não. Né? Porque tem gente que quer ler livros gnósticos. Assim, né? Evangelho de Filipe, vamos comentar parte por parte do Evangelho de Filipe. Né? Só que essas pessoas, elas ficam fazendo semelhança entre os livros gnósticos e a teosofia e o hermetismo e o esoterismo, como que se tudo fizesse parte de uma mesma panela e tudo muito espiritualizado, muito mistificado. E eu tento não ir muito por esse caminho, apesar do Laje aqui na entrevista fazer bastante referência
alguns aspectos, eu disse no outro vídeo, digo agora, eu não concordo com tudo que o Laje fala, né? Eu acompanho alguns escritos dele, eu acompanho o David Icke também, que tem alguns escritos, nem tudo concordo também, mas eu acho interessante às vezes trazer no canal para que a gente possa também mostrar que existem pessoas que pensam diferente, ok? É assim que a gente constrói o saber, senão a gente fica por aí perdido, né? Se a gente fica falando só para uma bolha de quem a gente supõe, né? Então, você sabe que no ramo de marketing digital, as pessoas ficam ensinando, olha, você tem que procurar o nicho aí que está, qual é o teu nicho, qual é o não sei o que e tal, porque você tem que... Tem aquela coisa arada toda, né? Então, para alavancar o teu canal, você precisa falar desses assuntos aqui, que são assuntos que o pessoal gosta, tipo assim, falar de política, ficar falando de problemas tal, ideologias, tal, essas coisas. Então, eu de fato me propus a não entrar muito. Eu tenho minhas opiniões políticas, sociológicas, antropológicas, filosóficas, mas eu resolvi não fazer desse canal um canal para se discutir essas coisas, porque eu já acho exagerado o que já acontece no Brasil, né? E também não vou dizer que aqui nós tudo vai girar na metafísica, né? Tá? Mas eu peço sempre para vocês aqui, gente, ajudem. Se vocês me deixarem like, vocês se inscreverem no canal, tocar o sininho, se vocês compartilharem o vídeo, vai ter gente que vai chamar você de louco. Vai ter gente que vai chamar eu de louco, não tem problema. Eu não estou me importando com o que as pessoas estão pensando sobre mim. Isso daí é o de menos. Tá? Eu quero saber o bem que eu posso fazer a alguém em acordá-lo, né? Muito bem. Dito isso, para continuar aqui nessa entrevista, na continuidade da entrevista, ele vai falar o seguinte, tá? O entrevistador vai perguntar: antropólogos como Michel Hamner, né, ou Carlos Castaneda deram o mesmo tipo de descrição de uma criatura misteriosa. Hammer viu em uma visão os manicares. Manicares, tá? Uma criatura negra, uma mistura entre uma baleia e um réptil, né? Tipo um pterodáctilo, né? Que colocou aqui, entre parênteses, entre a parêntese mesmo. Tá? Essas criaturas, dizem, se escondem e são consideradas pelos índios da Amazônia como fonte de toda a vida na Terra. Castaneda descreve as hediondas criaturas voadoras como enormes peixes brancos que se alimentam da consciência da humanidade. Podemos comparar essas criaturas? Você acha que elas têm a mesma natureza? Então ele está perguntando uma coisa básica, gente, porque quem acompanha o meu canal aqui, eu já falei, né? Quando você pega para ler um livro como esse aqui, tá? Encantaria Brasileira, você vai perceber que o que o pessoal chama de lenda, tá? E outras coisas mais, mito, na verdade são fatos, são acontecimentos. Tá? Então, os indígenas, eles trazem uma cultura milenar. Tá? Eles são originários da raça de cores
de pele vermelha. Eles são os mais próximos dos adâmicos, são eles. Tá? Juntamente com os negros. Tá? Se você tem preconceito, desculpa eu falar, mas esses povos têm muito mais história do que os arianos. Tá? Esse povo de racinha branca aqui, que você não vai chegar em lugar nenhum e nunca vai ser discriminado por ser branco. Tá? Então, esse povo tem uma história milenar. Os africanos têm histórias milenares. Ok? E a gente não pode deixar de dizer para vocês que a África vive numa miséria, numa pobreza, porque ao longo dos séculos os arianos resolveram escravizar aquele povo. Baseado em quê? Baseado na teologia que tem por aí, que diz que os africanos são o quê? Descendentes de Cã, amaldiçoado por Noé. Prestem atenção. No entanto, eles se esquecem de falar que o povo que saiu lá do Egito, que eram os Apirus, os Ixos, eles não eram branquinhos, não. Esses hebreus, judeus, hoje lá de Israel, tudo lourinho, branquinho, rostinho corado, não são originários das 13 tribos, porque eles não eram arianos. Eles, quando saem de lá, você imagina gente branca andando no deserto, né? Como ficaria? Mas os absurdos acontecem. Então, provavelmente eles eram, sim, de pele escura, tá? E tudo que nós vemos hoje em termos de perseguição a indígenas e a negros está relacionado à origem deles, pessoal. A origem deles. E ao que eles sabem da história da humanidade. Tá? Então, aqui o Castaneda, ele é um estudioso do xamanismo e ele conhece muito isso. Mas quando a essa pergunta, o John Light vai dizer o seguinte: não, eu não acho que essa comparação seja válida. A visão dos índios amazônicos é provavelmente uma memória ancestral das origens da vida humana. Olha só o que ele está dizendo. Os ensinamentos gnósticos sobre este assunto são semelhantes a dos povos indígenas, que afirmam que o primeiro povo veio dos céus. Isso é chamado de panspermia, né? Na ciência moderna. A ciência moderna se chama de panspermia, tá? Que é como se fosse jogado, né? Fosse semeado a espécie humana na Terra a partir de uma origem extraterrestre, né? Ok? Então a visão indígena, e de fato eu moro na Amazônia, eu moro na região amazônica, sei das histórias que eles contam. Tá? Então, você imagina que os indígenas, por exemplo, têm toda uma cultura em que a gente recebeu, né? E quando a gente ia para, né, e isso aqui é importante eu dizer para vocês, quando eu ia com algumas pessoas para a mata, né? Tipo assim, a gente vai buscar o açaí, a gente vai buscar pupunha e tudo mais. A gente costumava usar eles costumavam botar o dente de alho na criança, né? E botavam sempre as crianças para ir no meio. Nunca, né?
Então, existiam, eles descreviam seres como, por exemplo, a caipora, tá? Eram descritos também seres, por exemplo, você vai tomar um banho, mas não, vai antes das 6 horas. Por quê? Porque das 6 horas em diante eles achavam perigoso que as uiaras, tá? Ou iaras, aquelas mulheres bonitas que apareciam, e tem N histórias disso na Amazônia, que o pessoal resolveu chamar de lenda, tá? E que elas apareciam, né? Tem os caruanos, tá? Dentro da história que a gente sabe, né? Tem vários seres que eram encontrados nas águas, nas matas, né? Em regiões. E essas histórias são histórias provindas exatamente dos indígenas que estavam aqui há séculos. Então, o John Lage está dizendo assim, olha, o que os gnósticos contam sobre os arcontes é muito parecido com o que os indígenas falam, principalmente sobre a criação do mundo, a criação do coisa. Vocês lembram, né, que no vídeo passado o John Lage acredita que o Pleroma, né, seria ali o centro da galáxia e que os arcontes vivem muito mais aqui, né, nos braços, né, na periferia da galáxia. Né? Então, eu digo isso para vocês porque é o seguinte, as pessoas estão hoje redescobrindo que os seres sempre estiveram aqui. E que, na verdade, eles não são de outro planeta, eles são de outro mundo. Tá? Eles são de outras terras. Por isso o nome extraterra. Tá? Uma terra extra. Correto? Agora mudaram o nome para não humano. Né? Porque, pô, tá um negócio aí, né? Você sabe que agora foi liberado, a pedido da CGU, né, os documentos sobre Varginha. E nós vamos ver o que foi que aconteceu mesmo. Né? Mas para início de conversa, a gente já viu uma história meio estranha. De se dizer no documento que pessoas apareceram lá no caminhão que carregou as criaturas que não eram da escola de sargentos da ESA, né? Escola de Sargentos da Aeronáutica, eu acho que é essa. Né? Que eles não eram eles nunca tinham visto aquelas pessoas, mas as pessoas chegaram lá e pegaram os corpos lá. Então, você imagina o que é que está por trás de tudo isso. Né? Então tem a história da Curupira, né? Tem os Surupira, que são seres pequenos que habitam as matas. Então, gente, o que o Lage está falando aí é uma coisa muito importante, porque eu acho uma pena mesmo, sabe? Que as pessoas tenham relegado isso a tudo, a lenda, a folclore, a história, e deixa para lá, entendeu? Essas coisas assim. Então ele está confirmando aqui, né? Então ele diz assim, continuando a reflexão dele, na imaginação dos povos nativos, como os que começaram Hammer, né, as sementes da vida chegam em grandes canoas, né, vermes, dragões e coisas do gênero. Essa é uma maneira
de visualizar a panspermia. O DNA pode ser visualizado com uma cobra enrolada. Né? E ela tem a simbologia realmente, né? Se você prestar atenção. Né? Tá? Na descrição de Castaneda dos voladores, né? Ele se refere a um fenômeno totalmente diferente. Um tipo de predador que é como um morcego ou um dragão. Ao longo da história, o dragão tem sido visto como uma figura angelical, benigna, até mesmo um tipo de consciência superior. Mas o tipo reptiliano, descrito como o arconte pelos gnósticos, é diferente. Tá? E eles realmente, os gnósticos descrevem dois tipos de seres, né? Que o Lage tenta colocar aqui, que é os reptilianos e os greys, que são os abortos, tá? O abortivo. Né? Tudo ali se originou da Sofia, né? Certo? Então, ele diz, temos que exercitar um pouco da imaginação e distinguir o universal do dragão, arquétipo, da forma específica do alienígena predador, arconte reptiliano chamado de dragônico, tá? nos documentos de Nag Hammadi. Tá? Porque, ele diz assim, porque o conhecimento gnóstico, o entrevistador, né? Por que o conhecimento gnóstico é comparado ao xamanismo? Né? Os gnósticos participam de pesquisas sobre cognição e outras formas de perceber a realidade? São usadas substâncias alucinógenas como os xamãs usam, a ayahuasca, pelote ou disso aqui a psilocibina, né? Isso. Aí o John Lage responde. Dom Juan, que é um ser que conversa com Castaneda, tá? Diz que a feitiçaria, que ele aqui coloca-se entre parênteses como xamanismo, tenta mudar os parâmetros da percepção. Acredito que os gnósticos eram mestres nessa prática. Tá? Eles eram herdeiros de uma longa tradição do xamanismo que vem dos povos indígenas da Europa e da Ásia e remonta ao período paleolítico. Na gnose, o caminho da percepção superior, vemos um método sofisticado de xamanismo, uma espécie de xamanismo de alta tecnologia, se preferir. E aí que eu volto a dizer, os gnósticos, eles tinham uma percepção baseado no quê? Baseado nas visões que eles tinham, baseado também em dados históricos, gente. Eles olharam o mundo, olharam o tempo, olharam a realidade e viram que tinha algo errado. E com certeza, eles viram os seres também. Eles devem ter tido contato com esses seres ou por via de contato prático ou por via de outros mecanismos, portais, dimensionais e etc. Tá? Até porque eu acredito que esses seres aí há 2000 anos atrás, há mais do que isso,
eles tinham muito mais liberdade para fazer esses contatos. Tá? Então, o John Lage tem aqui, está explicando que exatamente ele considera que eles não eram, diríamos assim, que eles usassem algum elemento, né, tipo a ayahuasca ou coisa semelhante, ou o DMT, né, que é a molécula do espírito, tem inclusive um livro sobre isso, mas as pessoas que já fizeram esse tipo de experiência com algum produto, alguma coisa como a ayahuasca, elas sabem que realmente elas dão de cara com uma realidade totalmente diferente. Elas começam a ver e a perceber coisas que não se percebem comumente. Né? Então as pessoas começam a perceber fenômenos, alguns seres. Agora, eu costumo dizer o seguinte, o recomendável é você fazer expansão de consciência sem a necessidade disso. Pelo menos tentar. Né? Por quê? Porque hoje não se trata mais de você ter uma experiência espiritual ou não para saber que existe alguma coisa além. Os fatos, você tem direito a opiniões, mas aos fatos não. Tá? Então você pode ter a opinião que quiser, mas os fatos não. Os fatos são os fatos. E os fatos estão aí. Tá? Estão mostrando para nós que esses seres sempre existiram. Tá? Estão em outras terras, por isso são extraterrestres, e agora denominaram não humanos, porque já perceberam também que cá para nós, né, não é que eles não têm a fisiologia ou a fisionomia humana. É que eles não têm o DNA humano. E isso nem está claro ainda. Tá? Certo? Então ele diz assim, de acordo com a tese, se eu parei aqui, né, gente? Não, aqui ele continua, né? As técnicas de percepção paranormal foram ensinadas e transmitidas nas escolas de mistérios fundadas e dirigidas por gnósticos, né? Aqueles que conhecem coisas divinas e sobrenaturais. De acordo com a tese de Wasson, né? Walson ou Walson, né, gente? Vocês sabem que em inglês não me peçam para fazer pronúncia, né? Aqui. Foi o uso ritual de plantas psicoativas que foi a base de toda a religião genuína na Terra. E me permitam depois fazer um comentário aqui. Aí ele diz, Gordon Wasson e Albert Hofmann, o químico suíço, descobriu o LSD, propuseram que o Kykeon era uma mistura de fungo de ergot à base orgânica do LSD. Portanto, era uma poção psicodélica. Além disso, o uso de
cogumelos psicoativos em mistérios também foi proposto, com base em boas pesquisas. Agora, é verdade que os antigos cultos xamânicos usavam plantas psicoativas para conseguir a morte temporária do ego e mudar os parâmetros da percepção. Acredito que os gnósticos eram profundamente adeptos do uso de plantas psicoativas, incluindo cogumelos. O Laje está aqui falando sobre isso. Tá? Apesar de que não há nenhum documento, tá, de Naga Hammadi que prove isso que ele está dizendo. Tá? Não há, vou repetir, nenhum documento que esteja descrito tal fato e de que eles tenham usado tal coisa. Não há. No entanto, não encontrei nenhuma evidência direta disso nos materiais que ele está falando, né? De Naga Hammadi. Ele está levantando uma hipótese. Né? Agora, eu tenho aqui um estudo que eu encontrei, que uma outra hora eu vou falar, sobre a cannabis. Né? A cannabis. E há ali estudiosos, um estudo que mostra que há grande possibilidade que esta erva tenha sido usada no meio de outras tantas nos incensos que era usado por Moisés dentro da tenda do encontro, da tenda da reunião. Né? E acredita-se, né, que provavelmente, dizem esses estudiosos, que o uso disso tenha facilitado o contato de Moisés e outros com os seres que vinham lá falar. Né? A Bíblia fala realmente dos incensos, usa um termo no hebraico, lá nesse estudo é mostrado, mas nós sabemos também que o Javé, o Jeová, os Elohim, eles usavam de artifícios N para falar com eles, tá? Com o povo. Tá? Então, às vezes eu fico impressionado como é que as pessoas conseguem ler a Bíblia e não conseguem ver o óbvio, gente. É muito a pessoa estar dentro do engano, dentro do dogmatismo, da teologia. Tá? Porque eles tentam convencer a gente de uma coisa que não existe lá na Bíblia. Eles espiritualizaram o que não é espiritualizável. Porque se você entender a linguagem semítica, o ramo semítico, você vai perceber que eles eram concretos nas coisas que eles falavam. Aquilo que eles diziam era aquilo que eles queriam dizer mesmo. E não uma... olha, tá? Como eu vi um rabino aí dizendo que existem textos na Bíblia, né, que falam, Javé falava boca a boca com Moisés, face a face, né, do nariz de Deus saía fumaça, né, a mão direita de Javé estava ali, a mão esquerda de Javé. Né? Então, ele está dizendo lá que, não, isso aqui é simbológico. Não, não é simbológico. Simbológico porque eles querem continuar fazendo a população acreditar que o Deus do Antigo Testamento é o Deus, tá, a fonte. E não é. Não é, gente. Tá?
A Bíblia está recheada de expressões de um ser que não era Deus. Simples. Você pega o Salmo de número, salvo engano, 82, tá? E você vai ver a reunião, a Assembleia dos Elohim, e um deles, chamado Elion, né, vai dizer para eles: olha, vocês são filhos, né, de Elohim, mas vocês morrerão como humanos, como seres humanos. Então ali não é uma reunião de deuses eternos, espirituais. É tão ridículo a interpretação que esses rabinos e pastores e padres tentam fazer para camuflar uma história de um ser muito cruel. Gente, é crueldade. E pior, ele continua com a mesma metodologia, esse Deus do Antigo Testamento continua com a mesma metodologia que ele tinha antes. Tá? E, por isso, desenvolver doutrina de inferno, de purgatório, de um monte de coisa baseado, por quê? Porque esses seres, os Elohim, Arcontes, Anunnaki, seja lá como queiram chamar, eles são assim mesmo. Entendeu? Né? Não pense que eles a prova de tudo isso é que quando criaram o homem, criaram para quê? Para ser escravos. E essa escravidão perpetua até hoje. Né? Então, ele diz, ele fala aqui, né? Aí vem aqui a pergunta, vem uma outra pergunta importante, né, que a gente... É bastante longa essa entrevista, mas ele vai dizer que assim, algumas religiões e filosofias, o entrevistador, afirmam que o nosso universo material é uma ilusão e uma armadilha e que a nossa alma está enredada em uma teia de engano entrópico. Se acreditamos em Castaneda, e o ser humano é dirigido por uma consciência que não é a sua própria mente, mas é a mente do predador. Esse ponto de vista pode soar muito sombrio e pessimista. Qual a saída dessa armadilha, dessa bagunça? Aí o John Lage responde: realmente não há trapaça, mas há um confronto com o malandro. Tá? A presença alienígena em nossa própria mente. Tá? O malandro que ele fala é a presença alienígena em nossas próprias mentes. Os gnósticos não ensinavam que o mundo, este planeta físico, é o reino dos sentidos. Tá? São uma ilusão ou delírio. Eles ensinaram que é um mistério profundo e belo, mas não impedidos de entrar no mistério da maneira profunda, né? Mas são impedidos, tá? Isso aqui é importante, de entrar no mistério de maneira profunda e lúcida, por fatores em nossas próprias mentes. Os arcontes podem insinuar sua inteligência extraterrestre em nossa mente. Podem, tá? Insinuar inteligência extraterrestre em nossas mentes. Mas não podem controlar ou apoderar-se de nossas mentes pela força bruta. Sim, né? Aqui
Eu vou colocar porque está em espanhol, tá, gente? Aí eu tenho que forçar aqui a tradução para poder trazer de volta, tá? Então ele diz aqui, que eu não iria ler aqui em espanhol a entrevista, né? E vocês vão perceber também que o nosso querido Google Tradutor nem sempre ele traduz uma coisa tão fiel. Você já deve ter tido essa experiência. Então, às vezes, aqui a gente também tem que fazer um exercício para fazer a correção. Tá? No entanto, continua o Lage, se nos deixarmos enfeitiçar, nossa mente autônoma pode ser completamente descartada. Prestem atenção nisso aqui. Tá? Isso ocorre por meio da abdicação da nossa própria consciência, não por seu domínio. Tá? Mas a saída da armadilha é discernir o que é autenticamente humano em nossas mentes e o que é inumano, tá? Ou não humano, mecanicamente estúpido, cego, imitativo. Em suma, devemos compreender o potencial humano para ver como ele é distorcido e subvertido. Vamos imaginar, por exemplo, que você nunca ouviu uma sinfonia de Beethoven, mas ouviu uma versão distorcida com as notas completamente distorcidas. Tá? Ele está dando aqui um parâmetro para se fazer um discernimento. Tá? Aí ele diz aqui, você só poderia saber que a música é distorcida se conhecesse a versão verdadeira e não a distorcida. Da mesma forma, devemos nos tornar conscientes de nossa mente autêntica, nosso verdadeiro potencial humano, para ver com ela como ela se desvia. Este é o desafio dos predadores. Eu tenho uma pequena frase dessa situação. Eu digo, o potencial humano vem em um pacote complicado. Tá? Então, eu digo isso aqui para as pessoas o seguinte, ó, o Laje está dando uma coisa aqui muito interessante. Ele está dizendo o seguinte, se você não conhece a sua verdadeiramente, tá? A sua verdadeira mente, a sua mente enquanto tal, então você não vai saber distinguir o falso. Quer dizer, ele deu um exemplo de Beethoven. Se você conhece a música original, na hora que você ouve a distorcida, você diz, não, essa não é. Essa aí está fora do tom. Porque você conhece a música original. Ok? Você conhece o original, por isso você sabe ver aonde está o falso. Tá? Aonde está o genérico, o similar e o verdadeiro. Tá? E aqui é que está o X da questão. Quando você se torna um gnóstico, quer dizer, um buscador, um conhecedor, uma pessoa que está começando a expandir a consciência, tá? E ampliando sua percepção espiritual, a primeira coisa que você tem que identificar é saber identificar o falso do verdadeiro. Se você tem consciência da sua mente pessoal, né? Então você saberá quando essa mente estiver fora do lugar. Você dirá, não, isso aqui não é meu.
não sou eu. E o Lage diz uma outra coisa importante. Os arcontes, os extraterrestres, os não humanos, eles não se apoderam de mente brutalmente, né? Mas eles podem fazê-lo à medida que a pessoa vai cedendo isso. Daqui a pouco a pessoa não pensa mais. Existe um outro ser pensando por ela. Então o que é que acontece? Há um implante mental. Então, você precisa conhecer primeiro o seguinte: seu corpo físico tem os 5 sentidos. Depois você tem uma alma, tá? Que é a forma do seu corpo, e ela tem os sentidos interiores. Então ela tem uma mente e uma supramente. A mente, tá, está em volta ao quê? A inteligência, a vontade e os sentimentos. A supramente, ela está um nível superior, tá? Ela já está um nível maior e já se aproxima ali do espírito. Por quê? Porque o espírito já é a sua, diríamos assim, a sua fonte de energia do pleroma. É a sua energia aeônica. Tá? Sua energia aeônica. Então você ali, você tem a sua consciência e existe a supraconsciência. A supraconsciência ela é dotada de uma coisa chamada intuição. Tá? Que é onde surgem os insights. E é por onde você pode acessar conhecimentos elevados. Tá? Conhecimentos elevados. Então, a sua mente natural, a mente natural, aquela que é dotada dos sentimentos, né, inteligência e vontade, essa daí ela pode ser muito facilmente manipulada. Tá? Eles têm acesso, basicamente, a isso aqui. Tá? Eles têm acesso à sua supramente também. Mas dificilmente eles vão ter acesso à sua supraconsciência. Por quê? Porque eles precisam dominar você, tá? Para que eles possam implantar uma maneira de pensar. Correto? Então, quando o Cristo lá no Evangelho fala assim, olha, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A palavra conversão, metanoia, quer dizer mudança de mente, mas é mais do que isso. Não é mudar a sua maneira de pensar. Ele não está dizendo assim, mudem a maneira de pensar, ou mudem de mente. Ele está dizendo, expandam a sua consciência. Façam a expansão da mente de vocês, para que suas mentes expandidas vocês percebam que o reino de Deus, mas não do Javé, tá? Mas do Pai incógnito, está aí, próximo. Você pode acessar ele. Jesus está dizendo o seguinte, em outras palavras,
acessem esse reino. Né? Então, o Laje tem razão quando ele fala que, de fato, você pode perder o controle da sua mente. E, de fato, a gente está vendo isso aí, pessoal. Olhem para fora da janela. Tá? Eu estou usando aqui uma linguagem simbólica. E vocês verão o que está acontecendo no Brasil, no mundo. As pessoas não estão pensando mais. Elas estão sendo dominadas por pensamentos que estão sendo colocados na cabeça delas. Simples assim. Né? Há um controle mental. Né? Nós vamos encerrar esse vídeo. Eu vou aqui ver a próxima pergunta que virá, porque ele diz o seguinte: as leis, o entrevistador, as leis da natureza são baseadas na predação e no medo. Na verdade, é o mesmo para a humanidade, é ainda mais sutil. Tudo é baseado na dualidade e na luta. É possível que isso se deva à influência e manipulação do universo pelos arcontes ou pelos voadores? Sem essas criaturas é possível, tá, pensar que o mundo poderia ser diferente, não dualista e predatório? Ou você acha que o dualismo está na própria essência do universo, com ou sem os arcontes? Muito interessante essa pergunta. E aí o John Lage responde: este mundo, isto é, a vida aqui na Terra, não é exatamente como você descreve. A descrição que você propõe já é resultado de uma percepção desviante. Quer dizer, você já está descrevendo uma coisa exatamente porque a sua percepção já foi desviada. Tá? Há tantas evidências para a natureza da simbiose, da cooperação, quanto para a predação e o medo. Exato. Há tanta coisa boa aí no mundo. Por que você não se concentra nas coisas boas, na simbiose, né? No que as pessoas fazem de bom? Tem tantas coisas boas aí no mundo, mas o que acontece? O mundo está sendo controlado pelo medo, que é uma arma que os arcontes usam muito para roubar a energia da humanidade. Tá? A forma como a Terra funciona é um milagre simbiótico. É um evento mágico também. O que não há dúvida é que se deve à influência ou manipulação do universo por arcontes e voadores. Tá? Então, vou repetir: a forma como a Terra a forma como a Terra funciona é um milagre simbiótico. E é um evento mágico também. E o que não há dúvida é que se deve à influência ou manipulação do universo por arcontes e voadores. Então, não há dúvida. A influência dos arcontes é a forma como percebemos o mundo, mas não o mundo em si. A energia primária do mundo em que vivemos é a divindade que habita o planeta. Tá? A inteligência de Gaia, chamada de Sofia pelos gnósticos. Se pudéssemos estar alinhados com a inteligência de Gaia, tá? Não veríamos o mundo como um lugar de medo e predação, mas de beleza, generosidade,
e magia. Tá? Então ele vai falar aqui, na próxima pergunta, o seguinte. Na tradição gnóstica, Sofia é a entidade divina que cometeu um erro e criou o universo e os arcontes. Como podemos encontrar e reivindicar conexão com este princípio criativo e evitar o contato com os arcontes? Claro, ele está fazendo uma pergunta óbvia. Peraí, mas se a Sofia, que ele está chamando de Gaia, é a que gerou tudo isso aqui, como é que nós vamos entrar em contato com ela e não ter os arcontes no meio? Né? Ele pergunta. Aí o John Lage, vamos ver a resposta do John Lage. Uma forma de chegar a Sofia é render-se à beleza e à majestade da natureza, entrar na presença mística da Terra. Na natureza, os aspectos místicos e físicos, tá, da realidade se fundam. A beleza é sobrenatural. O objetivo das práticas gnósticas e dos métodos xamânicos era, a partir do reino social humano, derramar o filtro do ar e comunicar-se diretamente com a inteligência planetária. Gaia Sofia, que ele chama, né? Certo? Não é a minha visão, gente. Tá? Acredito que isso foi feito por meio da dissolução temporária do ego com a ajuda e orientação dos santos aliados. Né? Não há como evitar os arcontes, mas podemos reconstruir uma imunidade a eles, fortalecendo nossa união vital com Gaia Sofia, o planeta vivo. Os arcontes são os alienígenas que nos afastam de Gaia. A linguagem precisa é importante para explicar a vida cosmológica. Temos termos poéticos precisos, se preferir. O Aeon Sofia não se enganou e criou o universo e os arcontes. Ela agiu unilateralmente, sem um vínculo com outro Aeon, e se projetou além do núcleo galáctico, tá? Se projetou para fora do núcleo da galáxia. Aeons são poderes sem forma no núcleo galáctico de cada galáxia. Existem muitas galáxias no universo, vejam só. Tá? Sofia não criou o universo, ela emanou a ordem do mundo que vivenciamos como sistema tríplice, Sol, Lua, Terra. Sofia não estava errada, mas exagerou sua participação na emanação, tá? O seu sonhar. Né? Assim, ela encarnou o seu, tá? Deixa eu passar aqui um pouquinho mais para cima. O seu devaneio, tá? Que está aqui de outra cor, né? O seu devaneio. Este é o evento raro, não típico de forma como os aeons operam, como efeito colateral do seu super envolvimento. Em seu sonho, Sofia caiu no núcleo galáctico. Caiu do núcleo galáctico. Imagine uma ascensão ou pico de luz, matéria semelhante à espuma do centro galáctico, como os braços circulando. O impacto fez braços galácticos sobre a matéria elementar, produzindo uma espécie inorgânica, os arcontes. Os arcontes começaram a fabricar um sistema planetário inorgânico, um mecanismo de relógio.
A Terra, o planeta vivo que Sofia personifica, foi capturada naquele sistema sem vida. Este é o erro, ou melhor, a anomalia do nosso sistema mundial. Tá? Então ele diz que a Sofia, ainda aqui, né, pode ser comparada a um ser avançado, muito sofisticado e elaborado. Algum tipo de inteligência super extraterrestre, ou devemos admitir que a fonte de tudo não é uma entidade única, mas é um conceito politeísta. Aí o John Lage vai dizer o seguinte: na cosmologia gnóstica, Sofia é um aeon, uma divindade a nível cósmico, mas ela não está sozinha, ela faz parte de uma companhia de aeons ou deuses do pleroma, ou plenitude. Existem muitos pleromas, muitas galáxias no universo. O mito gnóstico da deusa caída sobre nossa galáxia e nosso planeta não é todo o universo. Tá? Então ele está dizendo aqui que, né, se não sabemos o que está acontecendo aqui, localmente, como podemos saber o que está acontecendo no resto do universo? A prova de que devemos conhecer nossa verdadeira história e então entrar na grande história. Pela intensidade e seu peculiar sonhar, Sofia passou a ser incluída no planeta Terra. Por isso ela é, para nós que habitamos a Terra, a grande divindade em que vivemos. Ela é a matrix de verdade da vida. Sofia é a divindade da natureza, tá? Teologicamente falando. Como é ela? Isso é algo que deve ser compreendido por meio de práticas, por meio de um caminho de aprendizado, tá? Sagrado gnóstico. Todos os mistérios foram dedicados a conhecer Gaia e servir a inteligência superior do Aeon Sofia, a fonte de todo um mistério. Tá? Então, eu quero encerrar esse vídeo aqui dizendo para vocês o seguinte: olha, sei que o vídeo é longo, tem muitas palavras complicadas, né? Certo? Mas veja onde é que eu discordo do Lage. Tá? A Sofia, ela realmente caiu e deu origem à substância, o substrato, tá? Da matéria, do mundo material, do universo material. É preciso prestar atenção nisso. O Lage localiza a história dos gnósticos dentro da galáxia onde nós estamos, da Via Láctea. Ok? Tanto que ele vai dizer que existem outras galáxias, portanto existem outros aeons. Mas eu quero... Veja bem, a gente precisa ter muito cuidado com os termos e como isso é colocado. As escolas gnósticas dizem que o que aconteceu com a Sofia? A Sofia, ela não está encarnada na Terra. Não. A alma do mundo descrita por Platão não é a Sofia. A Sofia, ela fica... Tá? E eu já mostrei isso aqui para vocês. Por quê? Porque ela vai subir, ela vai ficar na oitava esfera. Ela não vai voltar para o pleroma, porque ela cometeu um erro, mas ela vai ficar num lugar de destaque. Isso é claro no livro de Nag Hammadi. Tá?
ela produz a substância que vai gerar matéria, mas ela não é a criadora em si da matéria. Mas por meio dela, ela acabou gerando o arconte principal, que é o demiurgo, que é o Yaldabaoth, e ele é que cria os arcontes. Tá? Então é preciso ter esse cuidado. Outra coisa é que a palavra Aeon, ou Eon, ela é uma palavra que quer dizer eternidade ou eterno. Só que ela deriva de uma outra palavra, tá? Porque isso também tem a ver com a história da Bíblia, de uma outra palavra chamada Olam. Mas a palavra Olam não deve ser traduzido como eternidade, mas como mundo. Mundo. Mundo entendido como sistema. Tá? Porque quando a gente fala de mundo, as pessoas entendem o mundo como planeta. Não. Mundo enquanto sistema. Tá? Então, a palavra Olam também quer designar algo oculto. E não tempo. Nunca quer dizer eternidade. E a palavra aionos, que vem de... Tá? Exatamente deriva da palavra, né, dos eons, né? Era traduzida nas Bíblias, ou principalmente no Novo Testamento, como século, mundo. Tá? Então, os aeons, o que são os aeons? Os aeons são os formadores de mundos. São os mundos ocultos. Eles são os olamins. Os olamins. Porque olamins quer designar mundo ou universos. Tá? Então, esses seres do qual Sofia faz parte e do qual ela se desprendeu, mas ela não está aqui na Terra, ela não é a alma da Terra. O que saiu dela foi os seres chamados arcontes, que são chamados de abortos, e o demiurgo é comparado a uma serpente com cara de leão. Tá? Então, portanto, esses seres que a Sofia gerou, que também vão ser chamados de Elohim, eles que vão dar materialidade, Hila, no grego, para a Terra. Que a Terra passou pelo estágio fractal, moroncial e material. E eles construíram esse sistema chamado Sistema Terra, ou Universo Terra. Ok? Que uma hora dessa a gente vai abordar com mais clareza. Tá bom? Por enquanto a gente vai ficando por aqui. Mas eu espero você no próximo vídeo para a gente continuar esse estudo lindo e maravilhoso que ajuda não só vocês, mas a mim também. Tá bom? Eu aprendo muito também aqui com vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.